O total de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus supera 8 milhões. A China enfrenta novos surtos da Covid-19 e está testando centenas de milhares de pessoas na capital para evitar uma segunda onda de contaminação. A metade dos distritos de Beijing registrou novos casos. Também houve casos em duas províncias. Os últimos dados sobre a economia do país, onde surgiu o novo coronavírus, revelam as dificuldades da recuperação. 20 estados americanos tiveram aumento do número de casos por terem retomado as atividades econômicas antes da hora, quando a curva de contaminação ainda estava subindo. A Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos desautorizou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Pela primeira vez na história, a Arábia Saudita vai suspender a peregrinação anual dos muçulmanos à cidade sagrada de Meca. Europa reabre a maioria das fronteiras internas, mas permanece fechada para turistas de fora do continente. A abertura para visitantes de fora está marcada para 1º de julho. O Reino Unido reabre o comércio e os consumidores fazem filas, desrespeitando a distância mínima de 2 metros. O total de casos confirmados da pandemia no mundo chegou a 8.107.000, com 438.580 mortes e 4.187.000 pacientes curados. 2% dos pacientes em tratamento, cerca de 3,5 milhões, estão em estado grave. Dos casos encerrados, 9% terminaram em morte. Isto é 1 ponto percentual a menos do que no fim de semana passado. Os Estados Unidos têm mais casos confirmados, 2.182.548, e mais mortes, mais de 118.000. O Brasil é o segundo país em número absoluto de casos confirmados e de mortes. Registrou mais 769 mortes em 24 horas, elevando o total de óbitos para 44.118. Com mais 23.674 casos novos num dia, o total de casos confirmados chegou a 891.556. Mais de 453 mil pessoas foram curadas. Na França, o presidente Emmanuel Macron fez no domingo o 4º pronunciamento à nação desde o início da pandemia. Anunciou a reabertura na próxima segunda-feira de creches e escolas com frequência obrigatória. Os cafés, bares e restaurantes poderão atender clientes na área interna, já podiam fazer isso nas áreas ao ar livre. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, da sigla em inglês, revogou nesta segunda-feira a autorização de uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratar pacientes da Covid-19, apesar da defesa feita pelo presidente Donald Trump do uso dos medicamentos contra a malária para tratar a doença provocada pelo novo coronavírus. A FDA disse que, com base em novas pesquisas, não é mais razoável acreditar que o uso da hidroxicloroquina e da droga relacionada à cloroquina possa ser eficaz no tratamento da doença respiratória causada pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada depois que vários estudos sobre os medicamentos indicaram que eles não eram eficazes, incluindo uma pesquisa amplamente divulgada no início deste mês que mostrou que as substâncias não conseguiram impedir a infecção em pessoas que foram expostas ao vírus. A China fechou o Xinfali, o principal mercado atacadista do país, onde houve 79 casos novos e 21 conjuntos residenciais próximos no distrito de Fengtai, e pediu às pessoas que estiveram no mercado para ficar em casa durante 14 dias. O distrito de Haijian, onde há outro grande mercado público, também entrou em quarentena. Centenas de milhares de pessoas estão sendo testadas para conter o novo surto. Também foram registrados casos novos nas províncias de Liaoning e Hubei, onde começou a pandemia, na cidade de Wuhan, em 17 de novembro. O fechamento de áreas da capital alerta para o risco de uma segunda onda de contaminação e deve resfriar o consumo. Os últimos dados mostram a dificuldade de recuperação da economia da China depois da pandemia. O investimento, o consumo e a exportação, molas propulsoras do extraordinário crescimento chinês das últimas décadas, estão fracos.
Em maio, a produção industrial apresentou uma alta de 4,4% em 12 meses, mais do que os 3,9% de abril, mas o mercado esperava 5%. O investimento em capital fixo mostrou uma queda anual de 6,3% em maio, um pouco melhor do que a baixa, ou bem melhor do que a baixa de 10,3% em abril. As exportações caíram 3,3% e as importações 16,7%, sinal de fraqueza na demanda externa e interna pelos produtos chineses. As vendas no varejo ficaram 2,8% abaixo de maio de 2019, um pouco melhor do que a queda de 7,5% registrada em abril. Os dados do comércio e da indústria não incluem pequenas e médias empresas, justamente as que sofreram um maior choque com a crise, sugerindo que a realidade seja muito pior. A inflação baixou de 3,3% para 2,4% ao ano em maio. O índice de preços ao produtor, a inflação no atacado, caiu de menos 3,1% para menos 3,7%, sinais de que a demanda fraca não pressiona os preços. A taxa de desemprego teve um pequeno recuo de 6% para 5,9% no primeiro trimestre. A China, segunda maior economia do mundo, onde o impacto da pandemia começou mais cedo, sofreu uma queda de 6,8% em relação ao ano anterior. Um investimento menor significa que o impacto negativo sobre o crescimento vai continuar nos próximos trimestres. Apesar do risco de uma segunda onda de contaminação, a Bolsa de Nova York fechou com alta de 0,83%. No índice amplo S&P 500, a Bolsa de São Paulo caiu 0,45% e o dólar teve uma pequena alta para R$ 5,14. Com as despesas governamentais para enfrentar a crise, que aumentaram o déficit orçamentário para quase 900 bilhões de reais neste ano, 96% do PIB, o Instituto Fiscal Independente prevê que o Brasil só equilibre as contas públicas em 2033. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, encarregado de promover o equilíbrio, anunciou ontem sua saída do governo. Mansueto, o nome mais prestigiado da equipe econômica, fica mais um mês e meio no cargo para ajudar a transição. Será substituído por Bruno Funchal, ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo e atual diretor de programas do Ministério da Economia. Outro impacto da pandemia é a redução nas remessas que cerca de 200 milhões de imigrantes mandam para seus países de origem, que essas remessas somaram no ano passado 554 bilhões de dólares, cerca de 2 trilhões 850 bilhões de reais, e neste ano devem cair 20%. Elas chegam a ser 60% da renda das famílias que recebem esse dinheiro. Nos 8 principais países recebedores, são a única fonte de renda para uma em cada 5 famílias. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado.